Tema do vídeo de hoje: minha CNH foi suspensa por dívida. Isso é legal? Será que você pode ser afetado com a suspensão da CNH em razão de uma dívida que você tem? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Sou Eduardo Gomes, advogado e especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Antes, vamos entender como é que funciona a questão de uma cobrança de dívida. Primeiramente, a dívida ela pode ser paga de forma consensual, né? Ou por meio forçado, por meio de um processo judicial. E em muitos casos, existe um ditado no Brasil que você pode ganhar o processo, mas não levar o dinheiro. Você ganhou o reconhecimento do seu direito, por exemplo, ganhou que tem direito à pensão alimentícia, ganhou que tem direito a um ressarcimento ali de um contrato não cumprido, mas o réu não tem o dinheiro, então acaba não dando nada no ditado popular. Ou ainda o devedor fala o seguinte: deixa eu me processar, eu não tenho nada no meu nome mesmo. E aí a gente chega na fase do processo de execução, que é justamente o processo judicial que objetiva conseguir forçar com que o devedor pague o credor. E boa parte dos devedores escapam do comando da justiça. Nós temos uma situação, por exemplo, de ter várias contas diferentes ou ainda ter laranjas ali, né, no nome, impedindo que encontre os bens. Então, a gente tem um processo de execução com o objetivo de forçar o devedor a pagar o credor ou ainda o cumprimento da sentença judicial. Nesse procedimento de execução ou de cumprimento de sentença, já existe o reconhecimento de que o valor é devido. Só vai se buscar agora satisfazer o débito, ou seja, conseguir forçar o devedor a pagar. E para isso, a justiça tem alguns mecanismos. Por exemplo, há penhoras em contas bancárias, por meio do sistema Cisbajude, atualmente utilizado. Então, por exemplo, se você tem uma conta bancária e você é intimado para pagar num prazo e você não paga, o juiz dá uma ordem judicial de bloquear as contas bancárias para que o valor que esteja nas contas sejam penhorados e com isso seja transferido o dinheiro para o credor. É um meio de forçar o pagamento do devedor e satisfazer o direito do credor. Um outro meio também utilizado são as penhoras de bens móveis ou imóveis. Eu já fiz um vídeo, por exemplo, aqui do bloqueio renajuste de um veículo. Se você tem um veículo no nome, existe um sistema integrado com o Poder Judiciário chamado Renajude, que o credor pode solicitar que o veículo seja bloqueado para que ele não faça essa venda ou não desfaça do patrimônio e esse patrimônio fique vinculado, esse veículo fique vinculado ao processo para quando ele passar numa blitz, por exemplo, o credor fazer o arremate dele ou até mesmo ser levado ao leilão da justiça para a satisfação desse crédito devido ao credor. O bloqueio de conta bancária e o bloqueio de bens móveis e imóveis para cobrança de dívida num processo judicial são os meios mais comuns de conseguir o patrimônio do devedor. Entretanto, existe um meio alternativo chamado medidas atípicas no processo judicial que também visam atingir o devedor de forma pessoal para que ele se sinta obrigado a movimentar no processo ou até mesmo realize um acordo ou pague a dívida. Quais são esses meios atípicos? É o que a gente vai ver exatamente agora como que funciona. São meios excepcionais a aqueles tipos de penhora que eu acabei de mostrar. O processo acontecendo há muito tempo e você verifica, por exemplo, de que o devedor está se esquivando o máximo possível de situação que ele consegue para evitar o pagamento, mesmo ele tendo bens, por exemplo, o credor pode pedir penhoras incomuns que afetam direitos. Ele não afeta patrimônio, afeta direitos. E isso visa fazer com que o devedor tome uma decisão de resolver o problema da demanda. Qual seria um tipo de situação disso? Bloqueio de CNH. O credor pode solicitar que a CNH seja bloqueada. Existem outros meios também, como a apreensão do passaporte, para que ele não consiga viajar e continuar se esquivando desse processo. Então veja que é uma situação que atinge diretamente o devedor e dessa forma ele não consegue, por exemplo, utilizar a CNH para trabalho, utilizar a CNH para se locomover com a família.
E se ele se utilizar, vai ter problemas numa fiscalização, por exemplo, e não vai conseguir renovar. Então, tudo isso tem o objetivo, numa dívida, por meio de uma ordem judicial, de bloquear a CNH dele, para que ele se sinta obrigado a procurar o credor no processo para uma conciliação e fazer um parcelamento de dívida, por exemplo, ou até mesmo pague o débito integral para ter o desbloqueio dessa carteira. Então, sim, de forma excepcional, após esgotadas aquelas medidas que eu mostrei ainda há pouco, se ainda assim for tudo infrutífero e, por exemplo, o devedor está se esquivando de pagar de forma proposital, é possível o credor solicitar o bloqueio de CNH. Inclusive, foi o que o STF decidiu recentemente. E nós temos também outras medidas excepcionais que visam a satisfação do crédito. Essa previsão com poderes do juiz bloquear a CNH com o objetivo de fazer o devedor cumprir determinado tipo de obrigação já estava prevista desde 2015 no Código de Processo Civil. Entretanto, o STF recentemente foi questionado se essa medida muito invasiva, que não afeta não somente o patrimônio da pessoa, mas os próprios direitos da pessoa ali, de forma na esfera pessoal, se isso era constitucional. E o STF entendeu que sim, desde que siga os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, dependendo do caso. Então, é válido esse tipo de situação. Ele é legal e constitucional também, só que a aplicação vai variar de cada caso. E para a gente ter algumas respostas aqui de perguntas frequentes sobre o tema, primeiro ponto, estou com dívidas, minha CNH será bloqueada automaticamente? Não, tem que ter um processo judicial. Outra pergunta, o bloqueio será analisado caso a caso pelo magistrado? Sim. Não vai ser todos os casos que a CNH vai ser bloqueada assim de imediato. Como eu disse, vai tentar primeiro a penhora por meio de dinheiro, né, conta bancária, depois vai ser bens imóveis, tem toda uma lista de esgotamentos das vias, e aí sim, não conseguindo dessas vias típicas, como a gente chama, aí a gente vai para as medidas atípicas, e o credor tem que solicitar isso no processo para que seja analisado pelo juiz e o juiz defira ou negue, dependendo do caso. Utilizo a CNH como fonte de renda. O que fazer nesse caso? A primeira coisa, se você utiliza a CNH como fonte de renda e se está devendo algo, procure um profissional imediatamente para acompanhar teu caso desde o início. Se for o caso que você não procurou, deixou o processo chegar na fase de execução ou no cumprimento de sentença, você vai ter que se manifestar no processo demonstrando que você utiliza essa CNH como exercício de atividade remunerada. E dessa forma é uma possibilidade de você conseguir o desbloqueio da carteira. Até porque se você não consegue trabalhar, você não consegue pagar a dívida. Então isso tem que ficar bem comprovado no processo. Mas de preferência, procure um profissional desde o início do processo. Outra pergunta. Minha CNH foi bloqueada por dívida. Como recuperar a minha habilitação? Você só vai conseguir recuperar por meio de manifestação no processo judicial, com o contraditório, direito à defesa também, o credor vai ser ouvido e o juiz vai decidir se desbloqueia ou não, se a medida continua sendo eficaz para você cumprir a obrigação ou se tem outros meios de você cumprir essa obrigação, como, por exemplo, um acordo. Mas essa liberação só vai se dar por meio de ordem judicial, não vai ser no Detran ou em outro órgão de trânsito. Você precisa resolver essa questão da dívida judicial no próprio processo judicial. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você tem dívidas e está sendo cobrado de forma judicial e, eventualmente, você não pagou, é bem provável que sim, a sua CNH possa ser bloqueada durante a condução desse processo. Principalmente se o processo estiver durando por muito tempo e também se você não estiver demonstrando nenhum interesse ali em realizar esse pagamento. Então, é importante você estar acompanhado por um profissional para verificar o teu caso e principalmente quais são as medidas adequadas para evitar o pior tipo de gravidade nos seus direitos. Então, procure um profissional da sua confiança se você estiver nessa situação e se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente está aqui para te ajudar.